Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O Paulo da Bíblia, tudo a gente tem que prestar atenção. O que Deus está falando? Que é para você crer, botar em prática e a coisa acontecer. Amém? Olha quantos milagres que as pessoas estão me contando. É por telefone. Um dia desse mesmo aí, o Douglas me contou um milagre, o Douglas o genro da Jurema, de um homem manifestado no estacionamento. Deu trabalho. E aí ele disse: pastor, lembrei do senhor porque uma certa vez o senhor falou que no mundo espiritual não há distância. Eu falei: é verdade. Aí por isso é que eu liguei para o senhor, era coisa de 1h pouca da tarde, por aí. Aí por telefone, eu disse: ô Douglas, só da gente ter conversado e falado a palavra de Deus, a palavra é Jesus. Você vai lá no estacionamento que o homem está liberto. Quando ele chegou lá, o homem estava liberto, tentando entender o que aconteceu com ele. Ele disse: deixa eu ir trabalhar. Ele foi trabalhar, está trabalhando. Entendeu? Mas tudo isso é por onde? Pelo conhecimento da verdade. Jesus falou que quando nós conhecemos a verdade te liberta. Pastor, eu ainda faço umas bobeiras por aí, porque você ainda não conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, fica em você. Já está em casa? Não. Está repreendido esse espírito de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela vai se levantar. Então, quando você conhece a verdade, você se torna uma pessoa que renuncia tudo que está errado. Você não concorda mais com nada errado, porque você tem o conhecimento da verdade. Eu até usei alguns exemplos da minha avó. Minha avó tinha muitas plantas em casa, né? E uma delas chamava Comigo Ninguém Pode. Eu era criança. Ela disse assim: Francisquinho, senhora, não bota a mão nessa planta aqui, nem muito menos na boca. Eu: por quê? Isso mata. Isso é comigo, ninguém pode. Olha, eu tinha pavor daquela planta. Eu nunca mais botei a mão. Por quê? Eu fiquei sabendo, eu conheci que aquilo mata. Então, quando você conhece a verdade, tudo que você faz de errado, você começa a lutar contra aquilo. Ah, pastor, eu não era muito de oração. Agora você tem o desejo de orar, você foi liberto. Nada se vence sem Jesus, tudo é orando. Orando, ouvindo a sua palavra e colocando em prática. O Paulo uma vez falou uma palavra, vamos dar uma olhada? Atos 20. O Paulo falou uma palavra aqui, aí depois nós vamos lá para 1 Reis depois. Atos 20. Acharam? Atos 20. No versículo 35, olha o que Paulo falou: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar, o que é recordar? Lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse. O que ele disse? Mas bem-aventurado, pois, é dar do que receber. Houve uma fome em Samaria. Vamos lá para
1 Reis 17. Houve uma fome em Samaria, o povo estava morrendo tudo de fome, o negócio estava sério. Aí tinha uma viúva nesse lugar e Deus quis salvar aquela mulher. Mas olha o que aconteceu. É 1 Reis 17. Acharam? 1 Reis 17, versículo 8. E Deus quis salvar aquela mulher, Ele quer salvar você. Pastor, eu sou todo nojento, sou cheio de pecado. Deus quer limpar tudo. Não é interesse de Deus lançar ninguém das trevas lá para o lago que arde com fogo e enxofre. O plano de Deus é salvar todos, mas não é o plano de todos ser salvo. Porque quando você tem o conhecimento da verdade, que você coloca no seu coração, eu quero ser salvo, quando eu partir, eu quero morar com Deus, você começa a fazer tudo certo. Você não aceita mais nada errado. E eu, como pregador, mais ainda. Senão, como é que eu vou orar e ter uma resposta? Como é que eu vou expulsar um demônio se eu estou na mão dele? Estou fazendo coisa errada. Não tem como. Então, olha a estratégia de Deus aqui. O versículo é 8. 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo a ele que é Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Você acreditaria nisso? Que uma viúva iria sustentar você? Você acreditava nisso? Eu vou sair daqui do meu cantinho para ir lá? Vou não, mas olha lá. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Ele chega na cidade, que Deus falou que uma viúva ia sustentar ele, já encontra já um problema, mulher catando lenha. Vocês aqui, graças a Deus, acho que nunca fizeram isso. Tem alguém que já catou lenha? Já catou lenha, irmã? Já catou lenha? Eu também já. Irmão, você vai lá no morro, catar aqueles camará seco, pau de camará seco, né? Aqueles gravetos, acende o fogo de lenha mais rápido. É para esquentar água, fazer feijão, arroz. Na época se gostava bastante de colorar o do arroz, né? Minha avó gostava de fazer isso. Eu ia lá pegar lente, cheirava pau queimado. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Olha isso. Então o que aconteceu? E indo ela buscá-la, ele a chamou. Quando ela aceitou ir pegar a água para ele, e a água estava escassa, o negócio lá estava sério. Aí ele chamou ela de novo: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Era para ela dizer o que? Aí já é demais. Você me pede água, que a água aqui está uma escassez. Daqui é pão. Bom, olha o que essa mulher falou.
Porém ela diz: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não tem mais nada para comer. A gente vai comer isso aqui e vai morrer, não tem mais nada. Aí o Senhor vai e me pede para trazer água e pede para trazer pão. Eu tenho para 2, para 3, e aí? E Elias lhe disse: não, é o que vocês nunca devem ter medo. Não faça isso. Tenha Deus, irmão. Tudo você ora. Você está se sentindo imprensado. Pastor, o negócio está terrível. Ora. Ora a Deus, vai a Deus e fala. Você vai ver, a resposta vem. Você não tem que procurar resolver as coisas do seu jeito. Ora a Deus. Vai haver uma resposta. Então, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Vai lá e faz. Porém, faze disso. Você pode fazer lá o negócio lá para você e para o seu filho, mas primeiro você vai fazer isso aqui, ó. Faze disso, primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Irmão, só tinha para ela e para o filho. O homem vai e diz: faz um bolo para mim. E aí? O que nós vimos lá em Atos 20? Mas bem-aventurada a coisa é o quê? É dado o que receber. Essa mulher, na obediência dela, ela estava provocando Deus. Deus não pode negar a sua palavra. Se é dando que se recebe, tem que acontecer. Não era ele que tinha que dar, era ela que tinha que dar. Dai e ser-vos-á dado. Isso aí acho que é Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. E boa medida. Então, 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. No lugar lá estava uma seca, uma fome terrível. Então, às vezes, você fica com medo. Não, vamos quebrar só esse ovo aqui, a gente corta igual pizza para cima, com medo. Não faça isso, irmão. Mostra para Deus que você acredita, que você confia nele. Amém? Mas, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, veja bem, e ele e a sua casa muitos dias. O negócio não faltou. Entendeu? É a obediência. O que ela tinha só dava para ela e para o filho, mas o coração dela abriu para Elias, e Deus respondeu segundo a sua palavra: dai e ser-vos-á dado. Amém? Deus provocou ela. Às vezes você passa situações para ver o que você vai fazer, se você vai perdoar, se você vai ter misericórdia. Aí você acabou de perder uma bênção. Acabou de perder uma bênção. Não, irmão, abre o coração e faz. Deixa Deus te responder. Amém, Jesus? É igual o dízimo, a gente fala de dízimo, pastor,
Mas é isso que vai garantir a sua prosperidade e vai fazer você alcançar coisas que você tem sonhado. No dia eu mostrei aqui para uma irmã que o dízimo mexe até no casamento. Quando ela viu, que é isso, pastor? Eu não tinha visto isso, olha aqui. Ai, pastor, me ensina sobre o negócio de dízimo. Vamos lá no escritório. Eu fui lá com ela. Ela fez os cálculos dela lá. Até o dia de hoje, essa mulher é dizimista. Isso tem mais de 10 anos. Entendeu? Mas a vida dela, como ela é abençoada. Ela assim, final de ano, troca de carro. Cisma assim, vou reformar aqui meu apartamento, vou trocar de apartamento, tudo funciona, tanto para ela como para os filhos. Então, Deus queria mudar a história dessa viúva, mas ela tinha que abrir mão, ela precisava entender isso, amém? Outra coisa, eu não sou médico, mas você tem que tomar cuidado quando alguém diz que você está doente. E aí? Se você concordar, você fica doente mesmo. Mas se você não concorda, a história muda. Tudo que o diabo tentava Jesus, sabe o que Jesus fazia? Lembrava ao diabo, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra. Não, mas você está doente. Está escrito que por suas feridas fomos sarados. Aí essa palavra vai se cumprir em você. Amém, Jesus? Teve uma irmã que chegou aqui, eu contei esse caso hoje para um vizinho meu lá. E ela disse assim, muito chorona. Eu falei, o que foi, irmã? Pastor, que a professora mandou um bilhete para mim, não mandar mais meu filho para o colégio, não. Isso dá até problema, né? Mas por que, irmão? Olha aqui, pastor. Porque o meu filho é maluco. Que isso? Pastor. Fala, seu filho não é maluco. Não é maluco. Sabe o que o garoto passou a fazer? O garoto tirava o chinelo, ele vinha de chinelo, tirava o chinelo, alguns aqui vai lembrar dele. Ele pegava uma corrida daqui para lá de cabeça baixa. Lembrou dele? Mas, irmão, parecia que ele se esborrachava na parede de lá. Gritava, aí parava lá. E eu estou aqui pregando. Daqui a pouco ele baixava a cabeça, ele era gordinho, e plantava outra corrida de lá para cá. O que era isso, pastor? Para o diabo, o diabo tentando botar na minha cabeça, realmente, esse menino. Não, irmão. Jesus não levou nossas doenças? Sim ou não? Então o menino não tem isso. Aí eu falei para a mãe dele, todo culto, quando terminar, eu vou orar por ele. Tá bom? Ela, tá bom. Quando eu orar por ele, estava pingando suor. Aqui assim nele, tudo molhado. Acho que você viu também, né? Conheceu ele? Conhece, né? Ele já viu. E eu botava a mão na cabecinha dele, toma fogo. Irmão, depois eles foram para outro lugar e tal, o tempo passou. Um dia eu estou lá perto do Top Shop, pastor Mota. Enorme. Bonitão, tu viu? Bonitão ele. Fica com ciúme não, Douglas. Fica com ciúme não. Aí, eu falei, quem é você? Eu sou fulano. Eu falei, que isso, rapaz? Mas como você está bonito, rapaz, você está grande. Pastor, cabelo encortado na régua, direitinho, sabe? Emagreceu a beça. E já se formou em alguma coisa, está estudando. Muito bem arrumado, bonito. E se eu concordo com aquela ideia? Não, realmente, seu filho... E aí? Não faça isso. Não faça isso. Se você
é de Deus, acredita no que Deus te fala. Amém? Se tem alguma coisa ao contrário, você logo percebe, amarra e manda embora, irmão. O cristão tem que aprender isso. Até você está lá em alto mar lá, e você está vendo que a plataforma sumiu, a onda subiu muito. Você tem o poder de dizer, pode se acalmar, mar, nome de Jesus, e vai se tornar sereno. Ninguém vai entender nada, mas você entende. Eu estava vendo esses dias aí o balanço do mar, a plataforma realmente, ela some. Você olha assim, só vê água e céu, mais nada. O que entra é coisa grande, gente, é coisa de acho que 70, 80, 100 quilômetros de mar adentro, né? Só vê aquela bolinha de ferro lá embaixo, lá, mais nada. E o mar faz aquelas bacias assim, a coisa só não afunda porque tem um apoio, né, da gravidade que volta, é navio, é tudo faz isso. Mas você tem o poder de repreender, você não tem que ficar calado, amém? Assim é em casa, em tudo. Você não tem que ficar choramingando achando que não vai dar. Como que não vai dar? Dá sim, irmão, você só tem que orar, usar o poder que Deus lhe deu. Jesus falou uma coisa, Marcos, tem alguém aqui comigo, olá Ipec, Marcos capítulo 16, o que Deus está falando para você fazer, você tem que fazer, amém? Não tem que ser bobo, não, Deus falou para fazer, eu vou fazer. Se alguém aparecer, precisa sim, obedece a Deus para dar certo para você. O Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e faça o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Agora preste atenção no versículo 17: estes sinais seguirão os que crerem. Você crê? Olha o que você tem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos. Você tem isso aqui, irmão. Jesus deu a você e deu a mim, mas tem que usar. Tem que usar. Entendeu? Não tem que ficar procurando o que Deus já levou. Ai meu Deus, deixa eu ver se eu estou com febre. Mas Jesus não falou que levou? O que você está procurando? Aí o diabo, opa, fulano está procurando, vamos botar a minha lá. Vai lá e bota a dele. Não faça isso. Não olha para a pessoa de outra maneira. Eu acho que fulano, sei lá, deve ter algum negócio. Não faça isso, irmão. A Escritura diz: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Você tem os olhos bons, tudo que você vê, não procure defeitos. Deus, tudo que Ele fez, chamou bom. Outra coisa que Ele diz: as coisas são imundas para aqueles que a consideram como imunda. Você vai comer um pão com mortadela e se você olhar para ele, vou comer esse troço, vai me fazer mal. Irmão, não come não, porque vai te fazer mal. Você tem que parar com isso. Muda a sua maneira de olhar, de falar, de pensar. Porque se você vira o seu próprio destruidor, isso nós encontramos lá no livro das Lamentações, né? De que se queixa, pois o homem vivente, que cada um dos seus próprios. Um dos erros é falar errado, irmão. Amém?
Ah, vou lá fazer essa prova, mas não vou passar. E você vai fazer por quê? Você não vai passar, irmão. Está entendendo? Quer dizer, você não pode reclamar daquilo que você permite. Não, que eu aprendi assim, eu aprendi com a Bíblia. Eu tive pregadores de verdade que me ensinaram com a Bíblia. E depois que você tem um Espírito Santo, aí ele diz assim: ô Mota, abre mais esse buraco aí que tem mais coisa. Aí a gente vai abrindo e vai achando, vai abrindo e vai achando. É a Bíblia, irmão. Entendeu? Você cresce, você consegue as coisas, funcionam. Você é quebrantado, é uma coisa que Deus procura no cristão, é um espírito quebrantado. Isso é um sacrifício. Sacrifício para Deus não é aquela bolada de dinheiro, não. É um espírito quebrantado, uma pessoa humilde, que aceita a palavra dele e concorda. Eu, quando oro, quando eu determino uma coisa, é baseado no que Deus me fala. Eu tô plantado em cima de alguma palavra para eu poder falar aquilo. Senão eu não falo, eu não tenho uma garantia. Mas quando eu tenho a garantia de Deus, eu digo: olha, vai acontecer assim, e acontece. Amém? Isso é onde que a gente pode ver. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Acharam? Acharam? O versículo 6, 1 Samuel 9,6. Ô Marisa Cortez, Simone Pereira, Jurema, todos que estão chegando aí, Deus abençoe. Está escrito assim: porém, ele lhe disse. Estão lendo aí comigo? Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus. Homem honrado é. Tudo quanto diz, ou seja, o que ele fala, sucede assim infalivelmente. Lembra que eu falei? Ele ia ler. Uma vez eu peguei o Gabriel da Zilpa, até ele fez 20 anos agora. Eu fiquei olhando, meu Deus, o Gabriel está com 20 anos, gente. Gabriel era pequenininho, magrinho. Aí eu fui na casa da pastora Zilpa um dia de manhã. A Gabriele veio, andando, pelada, pequenininha, irmão, coisa de um aninho e pouco, a 2 anos. Aí, segurando nas minhas pernas, brincando comigo, veio o Gabriel se arrastando. Eu olhei e falei: meu Deus, o que esse menino anda, gente? Aí peguei ele, a Zilpa não viu isso não. Peguei ele, botei ele em pé no meu colo, segurei as pernas dele. Satanás, solta os nervos, os ossos das pernas dessa criança, não toque mais, em nome de Jesus. No dia seguinte, Gabriel estava andando. Hoje olha o tamanho do Gabriel. Gabriel deve estar com 1,90 m por aí. Muito alto. Aí joga bola, anda de bicicleta, trabalha. Aí, uma simples palavra. Esse dia eu tinha descido do monte. E a mesma coisa foi a Mirella. Eu fui lá na casa da sua mãe, só estava eu, sua mãe e as duesinhas, a Mirella e a Maísa. Estava chovendo. Aí vi ela, o chão está, entra e sai, o chão fica molhado. Aí vi ela se arrastando, não aceitei. Aí lembrei do Gabriel, peguei nas perninhas dela, fiz a mesma coisa, falei, né? E tá bonita a nega, né? Deus abençoe.
Então, gente, é baseado nessa palavra. Deus deu esse poder, o Senhor deu a você também. Você precisa acreditar que eu não sou mais do que você. Você precisa entender isso. Não, se o pastor Mota orar, não, se você orar também vai acontecer. Se o pastor Mota der uma ordem, o demônio vai sair. Se você der, ele sai também, mano. Põe isso na sua cabeça. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso mais pedir ao Senhor? Não, fica à vontade. Eu só quero dizer que você precisa descobrir o poder que Deus te deu. Você tem força. Amém? E nunca deixar o demônio lhe usar, irmão. Aí vê o demônio, você sabe que é ele. E todo mundo é tentado, é pastor, é missionário, é bispo, é apóstolo, é presbítero, é diácono, todo mundo é tentado. É você não aceitar cair na tentação. É uma discussão, é uma fofoca, é uma calúnia, não. Vou lá resolver esse negócio, vou levar minha faca. Irmão, você está sendo tentado e está caindo. Você tem que repreender essa situação, paralisa a ação daquele mal e pede a Deus, Espírito Santo, ensina a resolver essa situação. Acabou, irmão. Obedece Lucas 6, 27. A vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos. Não é isso? Fazer bem a quem te aborrece. E vai por aí, irmão. Eu preciso obedecer a Deus para que Deus possa responder o que eu quero. Porque eu no pecado, eu estou separado de Deus. E o demônio quer separar você de Deus. Aí você ora, gasta seu tempo e Deus não lhe ouve. Por quê? Isaías 59. Isaías 59. E ele vai aprender coisas muito mais rápido, hein? Vocês vão se assustar. Vai decolar mesmo. Aí você já sabe que é milagre, é Deus fazendo. Outra criança que não andava era o Micael, não andava, não falava. Micael, meu neto. Aí um dia eu estou lá ali na Verônica, ele veio, fiquei olhando. Aí eu olhei para ver se a Verônica estava vendo, não estava. Porque se eu faço na frente dela, ela ia ficar triste. Ela ainda não tinha percebido isso, ou já tinha, não queria falar. Peguei ele, botei ele no meu colo, disse, agora tu vai ter que sair. Eu acho que eu orei até demais. Daí, graças a Deus, grande, corre, joga bola, anda de bicicleta, estuda, e graças a Deus, fala muito bem. Micael não falava direito. Capítulo 59. Entende o que você vai ouvir ou está lendo comigo. Olha aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está assim para você, ó. Está esticada para você. Você quer a ajuda dele? Quer. A mão dele está esticada para você. Nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus está assim, pode orar, eu quero te ouvir. Tá? Mas, mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? Perversidade, maldade. Alguma coisa que você está fazendo, ou você não perdoou, não perdoa, ou fala mal de alguém, ou inventa história, calunia, reclama da vida, isso tudo é iniquidade, irmão. É perversidade. Xinga, vida desgraçada, que não sei o quê, tomar com morro, vai para o inferno, ou o lago que arde com fogo e enxofre, você está só pecando direto. Aí depois você vai orar. Ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão, olha aí,
entre vós e o vosso Deus. Separou você de Deus. E os vossos pecados, o que ele faz? Encobre o seu rosto de vós, para que vos não... Olha aí, você está falando de Deus de novo. Pastor, eu vou vigiar mais. Isso! Eu vou renunciar ao pecado. Isso! Aí, vai dar certo. Amém? Ô Carla Bianca, Deus abençoe. Aí vai funcionar. Mas enquanto você achar que o erro está certo, Deus não tem como te ouvir. Mas eu vou na igreja. Pode vir, não tem problema nenhum. Só que você tem que renunciar ao que está errado. Entendeu isso? E pastor, só pode me dizer o que está errado? Quem sabe é você. Nós, quando estamos fazendo coisas erradas, nós sabemos que é errado. Não precisa ninguém falar. Por que a gente sabe? Pastor, sem ninguém falar e a gente sabe que está errado? Sabe, irmãos. Olha, 1 João, é lá atrás, é carta, tá? Quase no final da Bíblia. Nós sabemos sim, olha aqui. É só renunciar. Uma oração séria. Deus, eu fiz mesmo, eu sabia que era errado, eu fiz mesmo, pratiquei e não quero mais. Porque cada vez que você errar, você será prejudicado. Presta atenção só, cada vez que você peca, as coisas travam, fica difícil, as coisas dão errado. Presta atenção nisso. É igual o cara que bebe. Toda vez que ele beber, ele vai ficar bêbado. Não bebe mais, você também não fica mais bêbado. Então, primeira carta de João, capítulo 2. Acharam? Aí no finalzinho da Bíblia. Olha como é que a gente sabe quando estamos fazendo uma coisa errada ou estamos fazendo uma coisa certa. No versículo 27, ninguém precisa falar para você: Juvenal, isso aí está errado, hein? Judite, não precisa. Olha aqui. E a unção que vós recebeste dele fica onde? Todos vocês têm uma unção. E não tendes o que, pessoal? Necessidade de que alguém vos ensine. Ninguém precisa falar nada para você. Você sabe. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É isso. Eu sei quando uma coisa está errada, não vou fazer, não olho, não vou ouvir isso, não vou pegar, porque a unção que está em mim me diz: isso não é certo. E toda vez que você erra, bate uma tristeza. A palavra não diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Essa tristeza que você fica é a tristeza de Deus, irmão, revelada em você. Poxa, você me traiu. E toda vez que nós pecamos é porque estamos obedecendo ao inimigo de Deus, que é o diabo, que é o nosso inimigo. Aí bate aquela tristeza, é uma traição. Por isso tem que procurar fazer a coisa certa. Amém? Doa quem doer, não vai na conversa de ninguém, vê o que a Bíblia está dizendo e tudo vai dar muito certo. Glória a Deus. Então vem para cá pegar a sua água, seu sabonete. E Douglas, tudo bem lá? Já se acostumou? Já parou de tomar Engolve? Engolve ou Gove? Gove. E aquilo lá balança 24 horas, né? E aí? Tempo, tu não para não. Dorme balançando, é legal para dormir, né?
E também, eu acho que o barulho da onda, né? Ele bate a onda já chegou a subir muito alto, né? Sabe a altura lá? Tem quantos metros? Vão central, mais ou menos? Vão central da ponte? Oh, Deus abençoe. Eu fico olhando, gente, sei não. Mas, glória a Deus. É uma experiência, né? Eu acho que tem gente que deve até pescar ali, não? Pode não, né? Pescador, né? Porque um amigo me deu alguns peixes bom, que ele entrou em Rio das Ostras, ele entrou 45 quilômetros de mar adentro. Ele entrou. Aí pegou pargo, mas só cada bichão, muito gostoso. Aí eu falei, rapaz, 45 quilômetros de mar adentro é muita coisa. Muita coisa. Bom, feche seus olhos em nome de Jesus, graças a Deus. Diga assim comigo, Senhor Deus, eu creio que por suas feridas nós já fomos sarados. Por isso, eu uso o seu poder e exijo que o diabo pegue toda a doença, todo o mal dele, saia agora da minha família, da minha vida, do meu corpo, vai embora e não volta mais, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, esse povo, eles determinaram isso porque eles creem, e o diabo tem que sair sim, levando toda a doença dele, é para nunca mais voltar, e leva as mentiradas dele também, que muitas das vezes ele diz, por que você não se mata? O que você ainda está fazendo na igreja? Eu quebro essa maldição dessas palavras do diabo na mente desse povo que ora aqui comigo ou pelo Facebook e manda embora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Você que põe insônia na pessoa, você não deixa a pessoa dormir. A pessoa quer dormir e você não deixa. A pessoa, às vezes, o dia está amanhecendo e a pessoa não consegue pregar o olho. Mas a partir deste momento, você não tem mais domínio sobre esta pessoa, porque eu te proíbo em nome de Jesus. E você também, espírito da hipertensão, espírito da diabetes, da leucemia, da artrite, artrose, tendinite, espírito que ataca o pâncreas, que ataca os rins, a uretra, a bexiga, que ataca o reto, o intestino grosso, a próstata, que mexe no delgado, que mexe nos pulmões, no fígado, no estômago, no esôfago, nas vistas, na coluna, que entope as veias do coração, a veia aorta, as veias respiratórias, que provoca queda de cabelo, que põe tonteira nas pessoas, eu lhe expulso em nome de Jesus. Esse povo é de Deus, e o que é de Deus, o maligno não toca. Deus falou pela boca de João, agora fora e não volta mais. Oh, meu Deus, em nome de Jesus.
Agora eu peço, Senhor, para botar um poder sobre essas águas, sobre esse sabonete. Qualquer que tomar um gole desta água, ou usar esse sabonete, seja lá qual for o mal, vai ter que sair. Seja no espírito, seja na alma, seja na carne, seja nos ossos, nos nervos, seja no cérebro da pessoa, na coluna, no braço, antebraço, no punho, nas mãos, nas pernas, no nervo ciático, joelho, panturrilha, calcanhar, o mal terá que sair, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu abençoo esse povo, e eu te peço, Jesus, se algum deles trouxe dízimos, oferta, aquilo que é seu, lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Assim como aquela viúva lá de Serepta, que dividiu com Elias o pouco que ela tinha, e o Senhor honrou aquela mulher, onde o azeite da panela não acabou mais, nem a farinha. Assim eu peço, Senhor, para honrar a cada uma dessas pessoas, e eu as abençoo em nome de Jesus. E depois que eu ungi a mão delas, o Senhor cobre elas com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. E você que orou aí comigo, Daniel Custódio, saudade, meu irmão. Deus abençoe e fique na paz.